Bom, essa terça-feira promete ser um dia decisivo para a PEC do voto impresso auditável. Sobre a expectativa para a votação no plenário da Câmara, a gente conversa agora com a deputada federal Carolina de Tone, do PSL de Santa Catarina. Deputada, obrigada pelo seu tempo conosco. Bem-vinda ao Jornal da Manhã. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Deputada, a repórter da Jovem Pan em Brasília, Luciana Verdolim, dizia para a gente agora há pouco que talvez essa votação, marcada para hoje às 15 horas na Câmara, não aconteça. Existe essa possibilidade? Então, nós estamos na expectativa de votar essa matéria em plenário, né? Nós tivemos agora recentemente a votação na semana passada, na quinta-feira, a votação na comissão especial, onde o relatório do deputado Felipe Barros não foi rejeitado pela comissão, né? Por 11 votos favoráveis contra 23 votos contrários ao parecer do deputado Felipe Barros. Momento em que o presidente da comissão, então, tem que designar, segundo o regimento, um dos deputados que votou contra para fazer um novo relatório. Nesse mesmo tempo, diante da polêmica que está havendo, né, dessa impossibilidade, dessa rejeição, dessa interferência dos ministros do TSE no processo legislativo, o presidente da Câmara julgou por bem trazer essa matéria a plenário, para que, então, todo o plenário da Câmara dos Deputados, né, que os 513 deputados se manifestem sobre o voto impresso. Então, a expectativa era de que seja hoje, não podendo ser hoje, já estão falando que talvez seja na próxima quinta-feira, mas estamos aí diante de manifestações populares que ocorreram em todo o Brasil, onde milhões de pessoas se manifestaram a favor do voto impresso. Eu sou uma das entusiastas do modelo, porque diante dos fatos revelados na última entrevista, inclusive, que o presidente Bolsonaro concedeu para a Jovem Pan com o deputado Felipe Barros, nós vimos a fragilidade do sistema, onde um hacker ficou por 6 meses dentro do sistema do TSE, podendo modificar o código-fonte e, por consequência, a programação da própria eleição. No momento que a gente não tem uma confiança no sistema, emitir cédulas físicas para a conferência, para poder auditar o sistema, seria uma medida necessária, é por isso que nós estamos aí nessa expectativa de que a gente possa votar. Não sabemos se a matéria passa, mas é importante para a democracia, é fundamental que nós tenhamos esse meio de conferência por meio do voto impresso. Deputada Caroline de Tone, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputada. Pois é, nessa entrevista que a senhora menciona, ficou evidente a fragilidade do sistema que só Brasil, Butão e Bangladesh adotam. Todos os países envolvidos exigem alguma materialidade do voto para ter a contraprova. A imprensa noticiou que o publicitário famoso Nizam Guanais teria sido convocado para tentar fazer aí algum tipo de propaganda do produto. A senhora acha que isso pode ser convincente para o público? Desculpe, pode repetir que eu acredito que eu não tive conhecimento disso. O publicitário Nizam Guanais, conhecido publicitário, teria sido contratado, ainda que voluntariamente, de graça, pelo próprio TSE para poder divulgar propaganda de que há lisura no sistema eleitoral no Brasil, que só, repito, Bangladesh e Butão adotam. A pergunta é, a senhora acredita que isso possa pacificar a situação e convencer, persuadir a população, metade, segundo pesquisas, que desconfia do atual modelo, a acreditarem nesse modelo? Olha, bom dia, Rodrigo Constantino. Muito boa essa tua intervenção, porque ela demonstra um grave estado que vive a democracia brasileira, né? Para começo de conversa, voto que não é auditável e apuração que não é pública não vai ser fraude, já é fraude, né? Então, nós estamos diante de um modelo em que o Tribunal Superior Eleitoral, que na verdade deveria cumprir, sem questionar, as decisões do Congresso Nacional, da onde emana toda a vontade popular e, segundo a Constituição, deve ser respeitada, eles estão instrumentalizando todo esse aparato estatal que está diante deles, que a Justiça deveria se manter à margem o máximo possível do processo eleitoral, né? Porque a alma da democracia é o voto, e quem tem que decidir se tem voto impresso ou não é a população por meio dos seus representantes no Congresso Nacional. Então, quando a gente vê que eles fazem tudo que é possível, tudo que está diante do alcance dele, e até condutas que eu reputo imorais, se não ilegais, que antes declaravam a inconstitucionalidade das leis do voto impresso mediante ação declaratória de inconstitucionalidade, e agora eles estão interferindo no próprio processo legislativo.
sabe? Então, assim, tribunal, primeiro que não deveria ter posição oficial. Quando o Barroso esteve na Câmara, ele falou que nós temos que falar de cadeiras para mulheres, nós temos que falar de uma posição oficial do tribunal contra o voto impresso. O tribunal não pode ter posição oficial. Magistrado nem deveria estar se pronunciando, senão no corpo dos autos do processo. Então, quando a gente vê isso, e aí agora contratando artistas ou publicitários para poder fazer uma propaganda, a gente vê que há um total desvirtuamento da justiça e isso nos preocupa de sobremaneira. E a partir do momento em que esse inquérito veio à tona e que se demonstrou que é sim passível de fraude por meio de programação interna, que hacker entraram, que os logs foram apagados de quem acessou o sistema, dificultando assim a investigação para se chegar à verdade dos fatos. E de que, numa democracia, a gente sequer está podendo questionar um sistema, numa república tudo deve ser questionado, tudo deve ser passível de questionamento, por meio de ministros que se arrogam donos da verdade. Isso deveria ser um escândalo de proporções. O Brasil deveria parar para enfrentar essa matéria e a gente deveria tentar achar ponto por ponto da verdade dos fatos e não, como infelizmente não é o caso da Jovem Pan, mas a grande imprensa faz, de tentar camuflar esse perigo à democracia que nós estamos vivendo. Então, Deputada, acredito que todo o Brasil deveria se debruçar sobre isso e não concordo com essa postura do ministro, acho que isso desvirtua totalmente o papel institucional que ele deveria fazer nesse momento. deputada, uma leitura política que foi feita nesses últimos dias com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, levando essa matéria para o plenário da Corte, é uma tentativa, se houver uma derrota para o governo, pelo menos o presidente da República não teria como fazer outras críticas em relação a isso ou fazer algumas ameaças, como ele vem fazendo nas últimas semanas, de não respeitar o resultado da eleição de 2020. A senhora acha que essa tática, ou se houve realmente essa tática do presidente da Câmara de colocar isso em votação no plenário e a possibilidade de derrota é talvez hoje maior do que uma possibilidade disso ser aprovado, de que maneira só faz essa leitura política? A senhora concorda com o presidente da Câmara e o resultado eventual de 2022 vai ser respeitado por qualquer lado? Olha, o que eu acho engraçado é que quando houve a mini-reforma eleitoral em 2009, que previu que em 2014 se adotaria voto emitindo cédulas físicas, né, o voto impresso, e todos os partidos da Câmara, com exceção do PSOL, todos os partidos assinaram em favor do voto impresso. Hoje basta o presidente da República adotar uma pauta como sua, né, ou como uma apoiada por ele, que todo o estamento burocrático se volta contra hoje mudam assim de posicionamento, né, numa total incoerência. E o que a gente viu na maior parte dos partidos políticos é isso. Se o presidente está de um lado, nós somos contra, né, sem raciocinar que é a própria democracia que está em jogo. E quando nós vemos essa postura do presidente Lira, é uma postura que ele está sendo coerente, por quê? Porque desde a campanha dele para presidente da Câmara, ele falou que o papel dele, enquanto presidente, seria colocar em plenário as propostas, independente de serem polêmicas ou não, independente de serem de direita ou esquerda, ele falou, olha, o meu papel é colocar em plenário, e aí se vocês vão ter voto, vocês que, né, tem que ver se vocês vão ter voto para aprovar. Então ele está sendo coerente. Acho importante ele submeter ao plenário, porque, como falei, houve uma interferência direta dos ministros da Corte, da Suprema Corte, do TSE, no processo legislativo, conversaram com presidentes de partidos, escancaradamente, à luz do dia, isso é um escândalo também, para interferir, e assim foi, aquele resultado da comissão foi o resultado dessa interferência. Sim. Agora, se o plenário vai aprovar ou não, como nós temos tantas pautas em jogo, não sabemos como o governo está conduzindo, está tentando conversar, mas a gente não tem certeza se nós temos a maioria. Independente dessa aprovação hoje na Câmara, essa semana na Câmara, nós temos uma outra PEC no Senado, tem outras duas PEC no Senado que já foram aprovadas pela Câmara contendo voto impresso, que aí a discussão pode ser seguida no Senado também. Então, nós ainda temos uma alternativa caso seja derrotada, mas nós gostaríamos que fosse aprovado, né, no caso. Deputada Caroline Gittoni, deputada federal do PSL de Santa Catarina, obrigada pela entrevista, deputada. Boa terça-feira para a senhora. Muito obrigada, um bom dia a todos.